Graça e paz, igreja do Senhor, aleluia. Que Deus seja louvado aqui neste lugar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite estar aqui na tua casa. Senhor, te agradecemos pela tua presença. Senhor, nós sentimos desde cedo, Senhor, a tua presença aqui neste lugar. Continua presente conosco, vai trazendo aqueles que ainda não chegaram, Senhor. Cobre com teu sangue aqueles que não puderam vir. E que a tua palavra, Senhor, seja ministrada aqui neste lugar. Aquilo que tu queres, Senhor, que seja passado para o teu povo. Para a honra e glória do teu santo nome. Que o teu santo nome venha a ser glorificado e exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso.
Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso nos céus, na terra, embaixo da terra, Deus. Oh, Jesus, só Tu, Senhor, é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Só Tu és Deus, só Tu és Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, Senhor. A Ti a glória, Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória.
para sempre. Amém. Ele a glória para sempre. Amém. Querido Senhor, a glória é toda tua, todo louvor, toda honra, a majestade pertence a ti. Teu é o domínio, o reino para todo sempre. Tua é a glória. Te louvamos, te exaltamos, levantamos nossas mãos diante de ti e engrandecemos o teu nome. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor com todas as suas forças. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Oh, rabalaba xere canta laba xerere canta laba surere balaba. Glória para sempre. Amém. A Ele a glória, a toda a igreja. A Ele a glória, igreja. Mais uma vez, a Ele toda a glória a Ele, somente a Ele. A ti, Jesus, a glória, tu és digno. Para sempre. Amém. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória. A Ele a glória. Te louvamos, Jesus, tu és digno. O louvor é todo teu. A honra é toda tua. Tu és digno. Digno és, Senhor. Digno és. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Levantamos o nome de Jesus essa noite. Erguemos bem alto o nome de Jesus essa noite. Erguemos bem alto o nome de Jesus essa noite. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. Oh, cantarará balaba surererere balaba. Aleluia. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória. Canto eu sou tererê balaba xere, canto eu sou tererê balaba, canto eu sou tererê balaba xere, canto yorere balaba. Recanto eu sou tererê balaba xerere, canto eu sou tererê balaba. Recanto eu sou tererê balaba xerere balaba. Toda glória a ti, Jesus, tu és digno. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer aleluia, aleluia.
Louvado seja o Senhor, aleluia. 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 Que tremendo, meu Deus. Aleluia. Meu Deus, que tremendo. Que tremendo. Ah, como é bom estarmos na igreja e Jesus está presente. Que maravilha estarmos aqui, o Espírito dele está conosco. Meu Deus, que maravilha. Ai, a gente canta, canta e não se cansa de cantar o nome dele. Não nos cansamos de louvar o nome dele. Não nos cansamos de levantar o nome dele, de exaltá-lo. O nome dele é lindo, é maravilhoso. Meu Deus, que maravilha estarmos em tua presença, Jesus. Não há lugar melhor, não há outro lugar. Estamos no lugar certo, com a pessoa certa, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Sorerebalabá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso. Recanto eu sou tererê balaba xererei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É glória, é unção, é poder de Deus. Rere balaba xererê balaba. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Meu Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, meu Deus. Meu Deus, que tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Pai Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Jesus, obrigado. É tudo que precisamos, é tudo que precisamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Orarabalaba xererê. Tu és santo. Jesus, tu és santo, santo. Tu és santo, Jesus. Desfruta, igreja, desfruta da presença de Jesus. Abraça essa presença essa noite. Abraça, abraça. É um momento único. É aquele momento em que o homem se encontra com Deus. Abraça, abraça essa presença, igreja. Abrace, abrace. É real, não é a sua emoção. É o poder da presença de Deus neste lugar. A igreja atraiu a presença dele. Ele está aqui, ele está aqui. Abraça, abraça e desfrute, igreja. Rerebalaba xererebalaba. Recanto eu sou tererebalaba xererererê. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que momento é este, meu Deus? Orarabalaba xerererebalaba. Recanto eu sou tererebalaba. Recanto eu sou tererebalaba xere. Enche este lugar, Jesus.
Enche este lugar com a tua glória. Manifesta-se entre nós, meu Deus. Sempre amém. Aplauda forte a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Antes de você assentar, me ocorreram duas coisas no coração enquanto estávamos adorando a Deus. A primeira delas foi que eu lembro que aqui mesmo, nesse lugar especial, um dia eu disse que ambientes simples às vezes escondem atmosferas especiais. Nunca despreze uma atmosfera, irmão. Nunca despreze. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem, e na mensagem que eu ouvi, o pastor dizia que algo que mudou muito a vida dele foi de que, à medida que ele entrava no lugar secreto, a primeira coisa que ele fazia não era pedir coisas a Deus. Ele começava agradecendo. E a única coisa que vem no meu coração essa noite, nesse momento, é de agradecer a Deus pela presença dEle em nosso meio. É a presença dEle que faz este lugar, que é um prédio, ser igreja. É Ele estar aqui. Qualquer pessoa que entrar neste lugar aqui vai sentir a diferença, porque Deus está neste lugar. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Engraçado que como Deus faz as coisas. Essa semana, foi essa semana, irmãos, é porque assim, na correria que eu tenho estado, mas assim, se eu não me engano, foi essa semana que passou, aliás. Na semana que passou, um senhor veio com o filho dele aqui na igreja. E não veio em horário de culto, não. Ele veio fora do horário. Ele veio, na verdade, realizar o trabalho dele. Mas quando ele entrou aqui na igreja, ele ficou andando. E ele parou e disse assim: meu Deus, eu sinto tanta paz nesse lugar. E não era culto, ele nem entrou no santuário mesmo. Ele ficou aqui no foyer, aqui, ó, caminhando. E ele disse: eu sinto tanta paz nesse lugar. Tanta paz. E eu disse assim: meu Deus, obrigado. Porque isso que é importante. Ele não olhou estrutura, ele olhou o que é mais importante: a presença de Deus. Deus está neste lugar. Deus está na sua vida. Amém? E nós vamos levar para casa um presente hoje do Senhor. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Graça e paz, Igreja Viva do Senhor. Tá vendo como valeu a pena sair de casa e vir para a igreja? A gente nunca perde nada, eu sempre digo isso. Nunca a gente perde nada em sair de casa e vir à igreja. Quero convidar você a retornar comigo a um texto bastante conhecido. Vai comigo no livro, na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 13. Vamos então fazer uma breve meditação nesse texto aqui e levarmos um presente do Senhor para a nossa casa. Tiago, capítulo 5, verso de número 13, eu vou ler na Nova Versão Internacional NVI.
Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 13. Se você está comigo, diga glória a Deus. Se encontrou, diga reino. Ok. Deixa eu beber uma aguinha aqui, para a gente ler o texto junto. Aleluia. A Bíblia diz assim: há alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Alguém pode dizer amém? Verso 17 diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, irmãos. Há pouco eu estava conversando a respeito das experiências bíblicas de alguns personagens da Bíblia, e eu estava há pouco conversando com Sara sobre Jó. E é engraçado que quando você lê o livro, a Epístola de Tiago, um dos primeiros exemplos que Tiago utiliza aqui no texto, mais acima, é exatamente sobre a paciência de Jó. A gente fala sobre isso, mas a gente às vezes não para pensar que exatamente foi a paciência de Jó que o levou a, no final da sua vida, ser abençoado por Deus. A Bíblia diz que Deus foi bondoso, Tiago diz, Deus foi bondoso e misericordioso no final da vida de Jó, por causa da sua paciência. Por causa da sua o quê? Ok. Mas hoje, o texto que separei aqui para essa noite é exatamente sobre um outro personagem bíblico, que é o profeta Elias. Irmãos, Elias era um homem, a Bíblia diz, como qualquer um de nós. Diga comigo, Elias era um homem como qualquer um de nós. Alguém pode dizer amém? Só que a Bíblia nos ensina, nesse texto de Tiago, capítulo 5, que na experiência de Elias, nós podemos tirar 3 recomendações. Eu quero começar por aqui. A primeira recomendação do texto de Tiago, capítulo 5, ele fala sobre um tipo de oração, ou uma parte da oração, que é orar com fé. Diga comigo, orar com fé. Tiago diz, tem alguém doente entre vós? Primeiro ele começa, se tem alguém que está passando um sofrimento, uma tribulação, uma luta, que essa pessoa ore. Se ela está feliz, ou algumas versões dizem, ela tem um motivo de ser grato, que ela cante louvores. Mas se alguém estiver doente entre vocês, chame os líderes da igreja, os presbíteros, unja essa pessoa com óleo e ore em nome do Senhor. E a oração da fé levantará o doente. Então diga comigo, orar com fé. O que significa orar com fé? Engraçado que antes de eu preparar a mensagem, eu já contei para vocês que eu tenho uma parede lá, preta na minha casa, que eu mesmo montei. E nessa parede eu uso giz de cera para escrever o que quiser. Ela se tornou um grande quadro para mim. Todas as coisas, as ideias, eu vou escrevendo nessa parede. E uma das frases que está lá na parede é exatamente Marcos capítulo 11, verso 23, que diz, na versão King James diz assim, portanto eu vos digo, que qualquer um que disser a este monte, levanta-te, precipita-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que aquilo que ele diz
acontecerá, então ele terá tudo aquilo que disser. E esse texto se tornou como um código dentro de mim. É o texto que norteia a minha vida. E eu fiquei meditando nesse texto, e Deus ainda não tinha me dado essa mensagem. Foi no momento em que eu estava ainda me preparando para a minha devocional. E eu fiquei meditando, e de repente um estalo veio. E o estalo foi exatamente esse. A nossa fé não está conectada necessariamente com aquilo que dizemos, mas está conectada com o poder naquilo que dizemos. Ou seja, a minha fé não é porque eu estou falando, a minha fé é porque eu acredito que aquilo que eu estou falando vai trazer resultado. Alguém pode dizer amém? Então diga assim comigo, orar com fé é crer, diga comigo, é crer que eu terei resultado. Qual é o resultado da oração? Bem, a Bíblia nos mostra que a oração muda as circunstâncias. Diga comigo, a oração muda as circunstâncias. Então, volto a dizer, se você botar sua fé simplesmente nas palavras que saem da sua boca, então você está esperando que a fé funcione como uma mágica. Apesar de que outra coisa interessante, gente, eu acho que eu vou carregar isso comigo. À medida que eu vou estudando, eu vou fazendo umas conexões interessantes. Vocês sabiam que aquela expressão usada entre os mágicos, né? Vocês já viram os mágicos dizendo aquela expressão assim, abracadabra? Já ouviram os mágicos dizendo? Pois bem, eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que abracadabra, na verdade, vem de uma expressão em aramaico. É a expressão avracadabre. Avracadabre em hebraico é exatamente eu crio enquanto falo. Rapaz, isso é muito forte. Vocês ouviram isso ou não? Há uma linha de alguns estudiosos que acreditam que a palavra veio um pouco antes. Ela veio de Avragraham, que significa eu crio o homem. Mas a grande maioria acredita que ela vem dessa expressão em aramaico, que significa eu crio enquanto falo. Percebam que criar vem primeiro do que falar. Ou seja, primeiro eu tenho uma fé na criação e eu utilizo o mesmo elemento que Deus utilizou para a criação. Então, diga comigo, diga comigo, a fé precisa existir na oração. Porque se você orar sem fé, você só está falando. A sua fé está de que aquilo que você está falando, por isso que Jesus não disse, ele não disse assim, e acreditar no que ele fala. É acreditar que aquilo que ele fala vai acontecer. Eu acredito no resultado. Está claro isso ou não? Rapidamente, olhe para o texto. O texto fala de mudanças que ocorrem enquanto alguém ora. Ele diz assim, no mesmo texto de Tiago, ele diz assim, se alguém estiver doente, está claro, estão me acompanhando ou não? Se alguém estiver doente e ele receber a oração da fé, a Bíblia diz, então o Senhor o levantará. Então, a primeira mudança de circunstâncias que eu tenho aqui é que alguém que está doente pode ficar curado. Está claro isso, sim ou não? Então, ele está, é presente, aqui é o momento. Ele está doente. Alguém que está doente entre vocês, chame os presbíteros da igreja e ore com óleo. No nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Então, é uma mudança de circunstância. De doente para curado. Alguém pode dizer aleluia? No mesmo fôlego diz, e se tiver cometido pecado, seus pecados serão o quê? Então, de pecado cometido, ele vai para uma outra circunstância. Ele vai para pecado perdoado. Isso é uma mudança. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? E se você pega abaixo a experiência do profeta Elias, a Bíblia diz, o profeta Elias orou com fé. Ok? Alguém pode dizer amém? A Bíblia diz, ele orou fervorosamente. E ele orou para que não chovesse sobre a terra, e não choveu por 3 anos e meio. Mas ele orou novamente, e chuva veio sobre a terra, e produziu grande colheita. Então, a terceira mudança de circunstância aqui, é que de estiagem e seca,
partiu para um tempo de chuva e colheita. Uma outra mudança de circunstância. Então, rapidamente no texto, você vê como a oração muda a circunstância. De doente para curado, de pecado cometido para pecado perdoado, de seca para chuva, de escassez para a colheita. A sua oração muda as circunstâncias da sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Vocês estão entendendo? Porque orar com fé? Eu não estou pondo a minha fé, eu não estou pondo a fé nas minhas palavras. Eu estou pondo a minha fé na palavra de Deus. É ela que me garante que quando eu oro, a oração muda a circunstância. Alguém pode dizer aleluia? Aí sim eu estou com o verdadeiro abracadabra. O avre cadabre. Eu estou criando enquanto eu falo. Estou criando o quê? Uma nova realidade. Não importa o que eu estou vivendo. O que importa é o que estou crendo. Jesus disse, o monte está diante de você. Essa é a realidade. Eu não estou negando o monte. A Bíblia diz, o monte está lá. Tanto que eu vou mandar ele se levantar. Mas entre a realidade e a verdade, eu fico com a verdade da palavra. E a verdade me leva a dizer, monte, levante-se, precipite-se no mar. E se eu não duvidar, acreditar naquilo que eu disse, que aquilo que eu disse vai acontecer. O texto todo é esse. Eu tenho que acreditar que aquilo que eu disse vai acontecer. A minha fé está que aquilo vai acontecer. Então eu terei tudo aquilo que disser. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo. A primeira recomendação, diga comigo, a primeira recomendação da Epístola de Tiago é orar com fé. Quantos vão orar com fé? Amém. Segunda recomendação na Epístola de Tiago aqui. Então essa é a primeira. Ore com fé. Por que eu vou orar com fé? Porque a oração muda o quê? Circunstâncias. Segunda recomendação é ore com fervor. Ore com o quê? Ok. Ore com fervor. Para isso, para falar sobre orar com fervor, vocês entenderam quando eu falei de mudança de circunstância? Está tudo no texto. Sim, eu só não fiz ler o texto porque já tinha acabado de ler para a gente ganhar tempo. Mas eu quero colocar esse texto aqui. Põe aqui para mim, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 42 a 44, NVT. Põe aqui para mim. Então, estou no segundo ponto. Segunda recomendação é orar. Primeiro, orar com fé. Segunda recomendação, orar com fervor. Ok. 1 Reis 18, 42. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, eu gosto disso aqui, me lembra uma outra pessoa chamada Jesus. A Bíblia diz em João, e todos foram para a sua casa. Uma vez o nosso professor de homilética desafiou a gente a pregar sobre esse texto. Sobre todos foram para a sua casa. Eu disse, quero ver vocês conseguirem pregar nesse texto. E aí eu fiquei olhando aquele texto e disse, interessante. O texto diz, e todos foram para a sua casa. Mas a Bíblia diz, mas Jesus foi para o monte orar. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz, Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte Carmelo. Prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos. E fez o quê? Ele fez o quê? Percebam que não é tanto o gestual. É importante. Eu gosto de orar muito ajoelhado. Eu gosto muito de orar ajoelhado. Mas eu nem sempre oro ajoelhado, irmãos. Eu já contei para você essa experiência que um dia eu estava dirigindo o carro e de repente eu comecei a sentir aquela presença de Deus entrando ali naquele ambiente. E eu disse, meu Deus, louco para chegar em casa, eu quero orar. Aí eu me lembro que eu ia passar na farmácia para comprar alguma coisa. Aí eu desci do carro, comprei o que eu devia comprar, não lembro agora exatamente. Quando eu voltei para o carro, na hora veio uma consciência do Espírito assim. Eu comecei a chorar, eu disse, Deus me perdoa a minha religiosidade. Eu não preciso chegar em casa. Aqui mesmo eu posso ter o meu secreto com o Senhor. Não preciso chegar em casa, não precisava chegar em casa. Você já estava ali. Era a minha religiosidade, eu tinha que chegar em casa, preparar o ambiente, me ajoelhar, ali no carro. Irmãos, percebam que Elias, ele pôs o rosto no chão, dobrou os joelhos, mas o mais importante, a Bíblia diz, é que ele
orou. Aí a Bíblia diz, verso 43. Depois disse ao servo, vai e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse, não vi nada. Meu Deus, aqui me impactou tanto. Eu disse, você já pensou o que é para a sua fé você esperar uma boa notícia e só ouvir mais notícias? Pois eu digo para vocês, eu passei 15 dias só ouvindo mais notícias. Eu não ouvi uma boa notícia nos últimos 15 dias. Só mais notícias. Uma atrás da outra. E aí eu fiquei me lembrando daquela frase que o camarada postou e disse assim, quando Deus te dá grandes lutas, é porque Ele vê que você é um grande soldado. Aí o cara botou embaixo, então Deus está pensando que eu sou o Rambo, ele brincou. Queridos, só mais notícias, mas aí é que eu lembro que nós somos desafiados muitas vezes naquilo que pregamos. E eu me lembrei que eu ministrei aqui várias vezes dizendo, não é porque você tem um problema que Deus abandonou você. Toda a tentação do diabo é isso. Quando você passa por uma luta, o diabo tenta plantar no seu coração que exatamente você está tendo problema, Deus não está com você. É exatamente o contrário. É no meio da luta que Deus se prova Deus em sua vida. Alguém pode dizer aleluia? E meu irmão, isso aqui que aconteceu com Elias é o que acontece com a gente. A gente ora por uma coisa e parece que aquilo que está orando, em vez de melhorar, às vezes piora. Ou às vezes não acontece o quê? Meu irmão, isso aqui não é um estímulo para a fé. A gente não pode pular isso. A Bíblia diz que ele orou, ele fez o quê? Mas quando o servo dele foi olhar como estava o céu, ele disse, eu não vi o quê? Então aqui está o que é orar com fervor. A Bíblia diz, 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Ele não interrompeu a oração porque o seu servo não viu nada. Pelo contrário, orar com fervor é o mesmo que orar até que. E eu já disse a vocês, eu gosto muito dessa frase. Essa frase eu aprendi com uma mulher de Deus que Deus já a promoveu para a glória, a Devil Tiles, e ela falava isso eu guardei no meu coração, sobre orar até que. Irmãos, isso aqui é o orar até que. Quando o servo disse, eu não vejo nada, Elias orou até que. E onde é que eu vejo isso? Próximo versículo. Por fim, na 7ª vez. Tem hora que Deus parece que prova a nossa fé, sim ou não? A Bíblia diz, por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma nuvem grande? Não, uma pequena nuvem. Mas era suficiente para o profeta agarrar aquela palavra e dizer, pode avisar a Acabe que volte para casa, porque a chuva o impedirá. Alguém pode dizer aleluia? Mas ele começou sem nuvem nenhuma. Mas ele orou com fervor. Diga comigo, orar com fervor é o mesmo que orar até que. Então, ouça o que eu vou lhe dizer. Isso aqui é do Espírito. Eu quero que você leve isso para a sua casa. Isso é do Espírito Santo. Enquanto eu estava debruçado sobre esse texto, e eu disse que quando eu li esse versículo, eu vi um desafio à nossa fé, porque o servo disse, eu não vejo nada, eu não vejo o quê? Não é estímulo nenhum. Irmãos, nós somos seres que depois da queda nos tornamos sensoriais. Após a queda, o homem se tornou sensorial. Ele passou a ser guiado pelo que ele vê, pelo que ele toca, pelo que ele sente. O que o homem vê e ele toca, aquilo passou a ser o real, ao invés do invisível. Está claro isso ou não? Então, você crê no invisível, crê no sobrenatural, é um desafio. Porque você se tornou com a queda sensorial. É muito mais fácil você acreditar no que você pega, naquilo que você vê, está claro isso ou não? Então, quando alguém diz, eu não vejo nada, não é um estímulo à nossa fé. Mas a Bíblia diz que Elias orou com fervor, orou com instância. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Agora olha o que o Espírito me disse. Preste bem atenção. O Espírito me disse assim. Você não pode fazer chover. Está claro isso ou não? Você não
pode produzir chuva, mas você pode produzir oração perseverante. O Espírito me disse isso. E eu parei e disse, meu Deus, é verdade, eu não posso produzir chuva. Eu não posso mudar o clima. Mas uma coisa está sobre o meu poder. Eu posso orar com perseverança, orar com instância, orar até que eu posso. Todos aqui podem. Ninguém aqui pode dizer, eu tenho um problema grande demais, que este problema eu não posso orar por ele. Qualquer problema que eu possua, ou qualquer uma aqui possua, este problema ainda está sobre o poder da oração. Você não pode mudar esse problema, essa situação, mas a sua oração pode. Você não está no poder de mudar aquilo, mas você pode orar com insistência até que você é essa pessoa. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, orar com fé, orar com fervor. Mais uma vez, orar com fé, orar com fervor. Está claro até aqui? Diga amém. Então você não pode produzir chuva, não há como. Mas produzir uma oração persistente, você pode. Orar, orar, orar até que. E aí lembre-se do que Jesus disse. Jesus disse, aquele juiz iníquo atendeu a viúva, não porque ele era um homem que temia a Deus, pelo contrário. Ele atendeu o pedido da viúva porque ela foi insistente. Sabe o que está faltando nos crentes? Às vezes não é a fé, é a insistência. Porque começa com a fé, né? Você ora porque acredita que a oração pode mudar circunstâncias. Mas você precisa orar até que. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Então, terceiro ponto. Esse foi um ponto mais difícil que eu fiquei assim lendo ele. E eu disse, meu Deus. Volta comigo para Tiago, capítulo 5, por favor. Tiago, capítulo 5. Verso 17 e 18. Tiago, capítulo 5. NVI, verso 17 e verso 18. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, estamos caminhando aqui para o terceiro ponto. A Bíblia diz assim. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Alguém pode dizer aleluia? Não choveu, irmão. Por causa da oração de um homem. E a Bíblia diz, um homem humano como qualquer um de nós. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Agora, olha o que diz o verso 18. Depois, orou novamente. Diga comigo, orou novamente. Diga comigo, orou novamente. Mais uma vez, orou novamente. Mais uma vez. E os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Alguém pode dizer glória a Deus? Aí quando eu fiquei olhando esse texto, eu disse, meu Deus, orou novamente, é uma outra coisa que ele fez. Aí o Espírito me falou, significa que ele orou de novo, mas não orou pelo mesmo motivo. Porque a primeira vez que Elias orou, ele orou para que não chovesse. E a Bíblia diz, não choveu 3 anos e meio. Aí o Espírito me disse, perceba, ele orou de novo e de novo ele teve resultado. A primeira vez que ele orou para que não chovesse, não choveu 3 anos e meio. A segunda vez que ele orou para que chovesse. E a Bíblia diz, choveu e houve colheita. Então, qual é o terceiro ponto aqui? Ore com propósito. Ore com o quê? Elias não orou pelo mesmo propósito o tempo todo. Então, ele usou a mesma, como é que eu poderia dizer?
ele usou a mesma ferramenta. A Bíblia diz que ele orou com fé, orou fervorosamente, mas por motivos diferentes. Você vai orar por motivos diferentes ao longo da sua vida. Mas se você aprender como a oração funciona, ela vai funcionar nos propósitos de oração que você colocar. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Vocês estão aprendendo algo aqui? Então, ouça. Ele orou por um motivo diferente, mas o resultado aconteceu do mesmo jeito. Alguém pode dizer glória a Jesus? Aí, quando chegou nesse momento aqui da mensagem, eu achei interessante, porque vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Não foi escrito em hebraico. Assim, para ser muito sincero, eu tenho uma paixão muito maior pelo hebraico do que pelo grego. Apesar de ter estudado as duas línguas, a minha paixão maior é pelo hebraico. Mas existe uma expressão em grego chamado apatés. Ok? Apatés em grego era uma expressão usada pelos homens na Grécia para se referir aos deuses. Lembre-se, na mente do grego existia o panteão dos deuses. Tinha o maior deus lá, que era Zeus, e abaixo dele outros deuses, até chegar nos semideuses. Mas há um panteão de deuses. Deuses para a água, deuses para o amor, Deus para não sei o quê, um panteão de deuses. Quando os gregos se referiam aos deuses, eles diziam apatés. O que é apatés em grego? Apatés em grego significa que os deuses, eles não estão no mesmo nível dos seres humanos. Eles não passam por sofrimentos e eles não têm as debilidades e os defeitos dos seres humanos. Está claro isso ou não? Eles não passam por defeitos, eles não passam por sofrimento e não têm as debilidades, as fraquezas dos seres humanos. Está claro até aqui? Por isso eles são apatés. Só que quando Tiago vai falar sobre Elias, ele usa uma outra expressão, que destrói o super-herói Elias. Porque todo judeu achava Elias um super-herói. Porque pense em um homem que sozinho desafiou 800 profetas, entre os de Baal e o de Astarote, e acabou com todos. E este homem, ele não só ora para chover, e ele ora para antes descer fogo do céu. E uma nação inteira retorna para Deus por causa da oração dele. Os profetas oraram o dia todo. Conte a oração de Elias, não dá 5 minutos. Pode contar. Tente você fazer a mesma oração de Elias. Senhor, para mostrar que eu sou teu servo e que o Senhor me enviaste, responde com fogo do céu. Quanto tempo dura isso? E a Bíblia diz que fogo desceu do céu. Então, na cabeça do judeu, o Elias era um super-homem. Porque quantas pessoas você lê na Bíblia que orou para céu abrir, céu fechar, fogo descer? Elias era o cara. Só que a expressão que Tiago usa em grego não é apatés, para falar de Elias. É homopatés. Homo, você sabe que é igual. Então, significa que Elias era um homem igual a gente, que passava por sofrimentos e que tinha as mesmas debilidades e fraquezas. Por isso que algumas expressões dizem, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos ou às mesmas paixões. A ideia é a mesma. Alguém está ouvindo sim ou não? Então diga comigo, Elias, gente como a gente. Diga comigo, Elias, gente como a gente. Gente como a gente como? Pega as duas ideias. Elias era um homem que tinha suas fraquezas, suas debilidades. Por isso ele não era apatés, homopatés, ele tinha debilidades, fraquezas. E por contrapartida ele acabava tendo os mesmos problemas que a gente, sim ou não? Elias se escondeu, Elias teve medo, Elias quis fugir, Elias quis morrer, sim ou não? Elias estava desistindo. Mesmas fraquezas, mesmos sentimentos e as mesmas dificuldades. Alguém pode dizer glória a Deus? Só que o que a Bíblia ensina? Que as dificuldades
ou as fraquezas de Elias não o impediram, não só de orar, irmãos, não impediram de receber resposta à oração. Nossas fraquezas, nossas debilidades não nos impedem de receber resposta de oração, porque a nossa resposta não tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com o poder de Deus. A nossa resposta não tem a ver com a nossa habilidade, com nossa capacidade, tem a ver com o poder de Deus. A glória é sempre dele. Então, homens fracos como nós, que passam por... Irmãos, porque oramos? Porque passamos por problemas. Usando a mentalidade dos gregos, os deuses não oravam. Porque na cabeça dos gregos, os deuses não tinham, passavam por sofrimento, nem tinham fraquezas. Eles não precisavam de mais ninguém, só deles próprios. Os seres humanos é que precisavam dos deuses e passavam por lutas. Só que nós não somos pagãos, nós somos cristãos, somos crentes em Jesus. Nós sabemos que só existe um Deus eterno. Ontem eu estava assistindo um filme com a pastora, os meninos, falando sobre uma história real do Mossad, que é a inteligência de Israel, quando em 1960 eles viajam para a Argentina para buscar um criminoso de guerra, o idealizador dos campos de concentração, o Adolf Eichmann. E quando prendem finalmente lá na Argentina, eles prendem o Adolf Eichmann, que foi o idealizador das câmaras dos campos de concentração e das câmaras de gás. Obviamente ele não diz de cara, sou eu, podem me levar para ser julgado em Israel. Ele diz, não, meu nome é Clement. E ainda diz, não, sou convertido ao judaísmo. Aí ele diz, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ele diz o credo judaico. Obviamente que os judeus não acreditavam nele e finalmente identificaram ele como sendo o idealizador da morte. O homem que transformou, a gente nunca parou para pensar nisso, o homem que transformou a morte em algo feito em escala industrial. Nunca a morte foi feita em escala industrial, senão nos campos de concentração. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, como eu disse, ele cita essa frase do credo judaico. Só existe um Deus. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Irmão, só existe um Deus. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Pois se você tem... Aí eu aproveito falando um pouquinho aqui, puxando um caldozinho aqui. Se você tem dificuldade em amar Israel e o povo judeu, você precisa rever seu cristianismo. Alguma semente do mal foi plantada em seu coração para você odiar judeus. Nunca odeie o povo de Deus, irmãos. Paulo disse, você é a oliveira brava que Deus enxertou na oliveira verdadeira. Se Deus teve piedade de você, não vai ter deles. Chegará o dia que Israel será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu posso abrir meu coração? Hoje eu fiz esse pedido a Deus enquanto eu orava. Eu disse, Senhor, eu quero voltar a Israel. Eu quero visitar de novo Jerusalém. Eu fiz esse pedido a Deus hoje. Já que estamos falando de oração, eu estou confessando uma oração que eu fiz hoje, um pedido a Deus. E eu sei que tem gente aqui com vontade também de um dia ir. E quem sabe nós não vamos juntos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a orar por isso, não é não? Da gente ir para Israel, ir para a Terra Santa, conhecer os lugares que Jesus passou, né? Ouvir a língua de Jesus nos nossos ouvidos. Alguém pode dizer glória a Deus? Que tremendo. Glória a Deus. Então, diga assim comigo. Elias era gente, como a gente, mas não foi impedimento para receber resposta de oração. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Irmãos, sua humanidade não é impedimento para o poder de Deus. Suas fraquezas não invalidam suas orações. O que você está orando com fervor, com fé, creia que vai acontecer. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo, só um homem. Diga comigo, só um homem. Está claro isso? Sim. Agora vamos passar para a parte final. Elias era só um homem.
igual a qualquer um de nós. Só que a Bíblia dá um detalhe sobre esse homem. Obviamente que a Bíblia fala do estímulo, né? Ele orava com fé, com fervor e orava com propósito. A Bíblia diz que este homem era justo. Ele era o quê? Justo. E aí a Bíblia diz, basta a oração de um único justo. E esta oração é poderosa e eficaz. Irmãos, sua casa toda não precisa ser crente. Se só você for crente, sua oração já faz diferença na sua casa. Você pode ser o único cristão do seu trabalho, sua oração já faz diferença no seu trabalho. Irmão, nós precisamos acreditar no poder da oração. E meu irmão, eu vou te dizer, tem hora que eu subo aqui e já falei muita coisa que eu vejo negativa no nosso país. Mas uma coisa que eu não posso negar é que Deus começou a agir nesse país novamente, por misericórdia. Irmãos, se você não acredita no poder da oração, eu creio. Os crentes, nós os crentes, enchemos 5 estádios de futebol de uma única vez. E não juntou gente para ouvir banda famosa. Juntou crentes para orar e profetizar sobre esse país. E as coisas estão começando a acontecer. Alguém pode dizer aleluia? Nós vamos ver Deus agindo nessa nação. Na verdade, ele já começou, mas nós vamos ver o cumprimento de certas profecias. E uma das profecias que foi liberada agora no último Descende foi que Deus ia derrubar o principado da corrupção nesse país. Alguém pode dizer aleluia? Eu creio. E quem que estava lá? Minha super-heroína. Vocês entendem o que eu quero dizer? Apenas uma analogia que eu acabei de dizer que todos nós somos gente como a gente. Mas minha super-heroína, porque eu me inspiro, uma das pessoas que eu me inspiro, é na pastora Valnice Milhomes. E eu sempre disse isso, está aqui a pastora como testemunho. Irmãos, eu não consigo ver avivamento nesse país sem passar pela pastora Valnice, por toda a entrega dela ao longo dos anos. E uma das coisas que a Ana Paula Valadão disse foi engraçado. Na data que Deus escolheu para as coisas acontecerem novamente nessa nação, era para mim uma data especial, porque estávamos fazendo aniversário do Diante do Trono. Na data que Deus escolheu, era aniversário do ministério mais influente musical do Brasil. Ninguém pode negar que o ministério musical de maior influência nesse país, que mudou ares nessa nação, foi o Diante do Trono. Só que sabe o que ela confessou? Que conversando com Valnice, era a mesma data que Deus chamou Valnice para ser missionária. A mesma data. Que ministérios que mudaram a face do Brasil estavam fazendo aniversário naquele mesmo dia. Meu irmão, isso chama-se alinhamento das coisas. Deus ama esse país e Deus vai fazer algo maravilhoso, amém? Por quê? Porque eu disse assim, meu Deus, não é possível que não tenha crente orando por esse Brasil, não é possível. E Deus vai fazer um avivamento, Deus vai fazer a terra produzir. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo, a oração de um justo. Diga comigo, a oração de um justo. Diga comigo, é poderosa e ela é eficaz. Ok. Ela é poderosa porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela funciona. Ela é o quê? Ela produz resultado, ela é infalível. Alguém pode dizer amém? Então, ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo, ouçam, a Bíblia não está dizendo que é poderoso pensar em oração. A Bíblia não diz que é poderoso desejar oração. A Bíblia não diz que é poderoso desejar orar. A Bíblia diz que é poderoso orar. Então, o poder da oração está em você praticar a oração. Está claro isso ou não? O poder está em você pôr em prática. Aí eu dei esse exemplo da última vez que eu preguei sobre isso. Eu lembro da vez que eu preguei, porque como eu disse, eu tenho minhas mensagens anotadas. Irmãos, quem tem a receita de um bolo, não tem um bolo. Diga comigo, quem tem a receita de um bolo, não tem um bolo. Quando é que você tem um bolo? Quando você reúne os ingredientes. Quando você tem a receita da oração, mas você não ora, você não tem poder. O poder está quando você... Está claro isso ou não? O poder da oração está em você orar, em você praticar. Agora, a Bíblia diz que esta oração que você põe em prática, ela é eficaz. E eficaz aqui é a ideia de algo que funciona. Algo que acontece, algo que é infalível. Vai funcionar.
na nossa vida a oração. Alguém pode dizer aleluia? É o que eu falo de você ter uma fé viçosa, uma fé verdejante, é isso, uma fé que funciona. Irmão, eu não quero ter uma fé religiosa, que eu venho para a igreja, canto uma música, eu pratico atos religiosos, vou para frente, dou um dízimo, e que minha vida, eu não vejo o poder. Irmãos, por isso que eu chorei aqui hoje de manhã, ou hoje à noite. Irmãos, isso aqui é o que faz a igreja ser igreja. Você chegar na igreja e ver que Deus está aqui, que Ele não é imaginação nossa, Ele não é um sonho, Ele não é uma figura mitológica, não, Deus é Deus, Ele é mais real do que eu e você, e que as coisas podem acontecer quando Ele está presente. Deus está no meio dessa casa, irmãos. Deus está nessa igreja. Ele escolheu. Este lugar está se agradando. E que Deus nos guarde assim. Que o nosso coração agrade a Deus. Nós não somos perfeitos, é verdade. Mas estamos fazendo uma escolha de agradar a Deus. Que Deus se agrade de estar nessa casa. Que Ele tenha prazer de estar neste lugar, como foi hoje aqui, na hora do... Mas se a gente fosse para casa, depois do louvor, a gente já estava abençoado. Porque Deus desceu nessa casa. Amém. Alguém pode dizer aleluia? Não, irmão, isso aqui é o presente. Então, a Bíblia está dizendo, a oração de um justo. Vamos ler 2 versículos aqui e nós vamos para casa. Põe aqui para mim, por favor, Provérbios 15, 29, NVT. 2 versículos nós vamos ler e vamos para cá. Deus está abençoando você essa noite, diga amém. Provérbios 15, 29, NVT. O Senhor está longe dos perversos. Diga comigo, misericórdia. Enquanto a gente está no pecado, né, o povo vai para o carnaval e diz assim, Deus te acompanhe. Já viu que não dá, né? O Senhor está longe o quê? Mas ouve as orações de quê? Você é justo? Então Deus ouve sua oração. Quer entender por que a oração tem poder? Porque a oração só tem poder porque Deus o quê? Você é fraco, eu também. Temos nossas fraquezas, nossa debilidade, passamos por lutas, por sofrimentos, mas Ele é Deus, Ele não passa por nada disso. O que para mim é um problema, para Ele não é nada. O que para mim é muito grande, para Ele é cisco. Jesus quando falou dos demônios, Jesus disse assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Ele não diz nem a mão, Ele não precisa nem da mão, Ele diz, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Outro versículo para você ir para casa. Salmo número 5, verso 12, NVT. Salmo de número 5, verso 12. 5, 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo de número 5, 12, NVT. 5, aqui está aqui 51, 5. Aqui está 51, ok. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os protege como um escudo. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, Deus abençoa o justo. Então eu já sou, diga comigo, eu já sou abençoado. Irmãos, é uma coisa que eu nunca digo sobre mim mesmo, sobre a minha casa. Nunca abra a sua boca para amaldiçoar. Amém? Porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Nunca diga, meu Deus, parece que minha vida é uma maldição. Não, sua vida não é uma maldição. Você já foi abençoado. E a maior bênção que você tem é ter o Espírito Santo aqui, morando dentro de você. Você carrega Deus com você. Amém? Quantos foram abençoados essa noite? Quantos foram abençoados essa noite? Você recebe? Diga amém. Põe aqui para mim, para não ter dúvida. 2 Coríntios 5, 21. NVT. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21 diz, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Você é justo. E muito pode a oração de um justo em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que precisamos é orar com fervor, orar até que. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Querido Jesus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela palavra liberada hoje, em que pudemos aprender com a experiência de Elias. Homopatês, um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos,
sujeito às mesmas lutas, às mesmas dificuldades. Mas ainda que ele era homem como qualquer um de nós, a Bíblia diz que ele orou com fé, orou com fervor e orou com propósito. Nós somos essas pessoas que oram e vem resultado na oração, porque a tua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo. E não apenas ouve, o Senhor responde. Meu Deus, hoje nós vamos colocar a oração em prática em nossa vida. E vamos orar de forma persistente. Vamos orar até ver a pequena nuvem. Vamos orar até que os céus mudem, porque a oração muda a circunstância. Meu Deus, eu oro porque eu sei que eu não tenho poder para fazer o céu fechar ou abrir. Eu não tenho poder sobre o clima, mas eu tenho poder sobre os meus joelhos. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Eu tenho poder sobre a minha boca. Eu tenho poder sobre o meu ânimo, sobre o meu propósito. Eu posso dobrar os meus joelhos no meu lugar secreto. Eu posso orar e falar com Deus. Eu posso fazer orações e apresentar o meu pedido a Deus. A tua palavra diz que se eu não duvidar, mas crer no meu coração, então eu terei tudo aquilo que eu estou pedindo, tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou dizendo. E agora mesmo o Senhor está estimulando a minha fé. Meu Deus, eu não sou estimulado pela minha vista. Pelo contrário, muitas vezes o que eu vejo é um céu sem nuvens, mas o meu espírito está produzindo hoje a imagem daquilo que eu creio. Tua palavra diz no livro de Hebreus que a fé é a certeza, a fé não é a dúvida, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e estamos esperando resposta às nossas orações. Meu Deus, o Senhor está gerando uma igreja que ora, uma igreja que sabe o poder da oração, uma igreja que sabe o poder de dobrar os seus joelhos, de orar até que, orar para que as coisas ocorram, que aconteçam, orar para que circunstâncias mudem, situações mudem. Obrigado, meu Deus, porque agora mesmo o Senhor está estimulando a nossa fé. Agora mesmo estão nascendo novos Elias, homens e mulheres como Elias, que são seres humanos, não são super-heróis, não têm superpoderes, mas sabem o poder da oração, que no meio da dificuldade, da luta, oram e vem resposta à oração, e oram até que ocorra. Meu Deus, obrigado por essa palavra. O Senhor está nos libertando hoje de todo espírito maligno que tenta criar dúvida em nosso coração, incerteza acerca da oração. Não! A oração produz em nós o que estamos lendo na palavra. Está nos dando essa convicção, porque a oração de um único justo, ela é poderosa e eficaz para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Glória a Deus. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas, enquanto louvamos a Deus com os nossos ministros de louvor. Vamos entregar nossa oferta no altar de Deus. Toda a igreja, vamos trazer oferta na casa do Senhor. E trazer essa oferta com alegria. Hoje plante uma semente assim, cheio de alegria, de fé em seu coração, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que ousamos pedir ou imaginar, segundo o poder que em nós opera. A Ele a glória. Vamos entregar nossa oferta. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando
Querido Senhor, te agradecemos pelas ofertas plantadas no solo fértil do teu reino. São boas sementes que oramos para que céus se abram sobre nossa cabeça e a chuva desça sobre a nossa terra e que essas sementes produzam uma colheita sobrenatural. O Senhor não é o Deus da escassez, é o Deus da abundância, e essa é a linguagem nossa. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que estamos lhe pedindo, ou que a nossa mente consegue imaginar. O Senhor vai nos surpreender, o Senhor vai muito além daquilo que estamos pedindo. Abençoa hoje cada casa, cada lar, cada família, cada homem, cada mulher, cada trabalho, cada emprego, cada empresa, cada negócio, cada projeto. Meu Deus, paz e prosperidade é o que declaramos. Declaramos que o Senhor é o Deus da provisão e de nada temos falta. E o Senhor provê, meu Deus, além das nossas necessidades, para que possamos também abençoar outros, para a glória de Jesus, teu Filho. Amém e amém. A Jesus, a glória, aleluia. Amém, glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Glória a Deus. Então levante suas mãos, vamos receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja hoje com a sua vida, com toda a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no coração, nos vemos domingo às 9 da manhã, chama marido, esposa, filhos, vem para a igreja. Domingo é dia do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se que a graça esteja com você.